costas, histórias no ar, conversas que nos levam a outro lugar. mal às costas, sem mapa nem guião. Com atributos viajamos pela imaginação. Vou dizer as palavras todas que eu sei em árabe. E quais são? Sei 3. É Habibi, que é querido, querida. Shukran, que é obrigado. E qual é que era a outra, Mariana? Que eu te disse no outro dia? Salam aleikum, aleikum salam. Salam aleikum. Essa eu vou conhecer, já. Salam Malek? Salam aleikum, Há tanto tempo. que é como se eu dissesse olá, tudo bem? E tu respondes sim, tudo bem contigo. Mas depois Só quando que é com o Deus deles. Mas depois quando respondes, acho que tens também de dizer qualquer coisa. Xalá, não sei Tu das dizes, quantas. eu digo salam aleikum E e tu tu respondes dizes outra coisa. aleikum salam. É isso. Malaikum Salam. É assim, espero eu estar a dizer isto bem. Como é que foi o primeiro impacto visual do Dubai? Conta-me tudo. É assim, eu adorei. Acho que a viagem foi mesmo incrível. Não... Acho que o que eu gostava mais era de ter passado lá mais tempo, porque acho que mesmo tendo estado lá uma semana, aquilo tem tanta coisa que parece que eu ando a correr de um lado para o outro. Mas foi muito giro. E lá está, é completamente um mundo diferente daquilo que nós estamos habituados. E causa logo um impacto muito grande a partir do momento em que se sai do aeroporto e quando se começa a ver a cidade, principalmente a marina assim de longe, é incrível. Eu adorei mesmo. Conseguiste notar aquela diferença do deserto grande, porque não deixa de ser uma cidade feita em cima de um deserto, não é? Conseguiste ter essa perspectiva em algum sítio? É assim, eu acho que o único sítio que eu tive mais essa perspectiva foi quando visitei a parte antiga. Porque faz lembrar mais uma cidade perdida no deserto do que realmente o Dubai novo que nós vemos e conhecemos mais. Mas de resto, quando eu fui mesmo ao deserto fazer aquela visita toda, eu demorei cerca de 2 horas a chegar lá. Por isso acho que não tive aquela noção de que é uma cidade perdida no meio do deserto, porque para eu chegar ao deserto demorei imenso tempo. Sim. E lá está, acho que foi mais a parte antiga porque são casas mais tradicionais, a cor em si das casas também é muito semelhante à areia, é aquele bege, por isso acho que foi onde eu senti mais, mas não me fez parecer, estava perdido. O teu primeiro impacto, mesmo à chegada do aeroporto, porque mesmo o próprio aeroporto de Dubai é magnífico. Foi o calor. Incrível. Eu acho que o aeroporto em si, é assim, não achei nada de especial. A sério? Eu achei. A sério. Adorei. Acho que a única parte boa foi a segurança, que foi super rápido. Eles aprovarem a minha entrada e tudo mais. E tudo digital, não é? Exato, muito rápido. Quando eu fui apanhar o transfer que já estava marcado, tinha assim um lounge pequenino para esperar pelo carro, depois foram-nos buscar. E o maior impacto que eu tive foi quando saí do aeroporto, o calor que estava e a umidade. Porque lá dentro era a primeira respiração foi muito estranho, porque eu nunca tinha estado num país que fosse assim com este calor. E foi bastante complicado, mas depois, passado uns minutos, aquilo... Então não te impressionou o aeroporto? Por acaso a mim impressionou bastante. O aeroporto em si não, eu também não Gigante. tive muito tempo lá dentro. Foi muito rápido a saída e depois quando apanhei o voo novamente também não tive tempo de ver assim grande coisa. E o Terminal 3, que é onde nós Portugal Emirates, apanhamos o voo, não é assim nada especial, por acaso não achei. Tu voaste pela Emirates, não foi? Sim. E o Terminal 3, se não estou em erro, é todo da Emirates. Pois, lá está, eu não... Tinha umas lojinhas, aquilo realmente era assim um corredor muito comprido com lojas de um lado e do outro. Até tinha a marca original dos chocolates do Dubai, que tive que ir comprar não sei quantos e variações do chocolate. Mas de resto não... É um aeroporto muito normal. Claro que é grande, não é? Tem muitas lojas, mas... Eu achei incrível. Eu e o Carlos fizemos lá a escala para ir para as Maldivas e não se pode facilitar de todo em escalas. Foi isso que eu senti, porque a gente ia perdendo o voo. Basta Ele distrair-te. quis perder tempo para ir comer. Estás cheio de fome? Estava com fome, como se tivesse passado fome no avião, que não se passa. Que a Emirates é um serviço muito bom. Mas eu também fui comer antes de entrar no avião. Mas o que é que aconteceu? A gente sai,
passa a zona de escala e para logo na zona dos restaurantes. O problema é que as portas são huge, gigantes. As portas. E a nossa era, eu não me lembro, 40 sei que andamos para aí 60 e 20 tal, minutos eu não me até lembro. Eu sei que tive que quase correr. correr. Eu e o Carlos tivemos que correr. E a Quando gente demos foi por os isso. últimos a passar a porta de embarque. Sim. Ou seja, foi um bocado assustador. Quem nos ouve, não facilitem. Não facilitem. Escalas 2 horas. É para ir para a porta de embarque. Porque as portas são mesmo muito grandes. Sim. Mas achei muito majestoso. Comparando, por exemplo, com o da... Abu Dhabi. Não, em Istambul. Esse Eu já não fui. fiz escala em Istambul. E também é novo. Mas o do Dubai é mais majestoso, na minha opinião. Ok. Mas é Falando legal. sobre a situação do deserto, queria só acrescentar uma coisa que eu achei impressionante e que foi aí que eu notei a diferença do deserto, numa perspectiva diferente da tua, foi no Burj Khalifa. Eu e o Carlos fomos ao Burj Khalifa, subimos lá acima e efetivamente é impressionante e dá para ter uma visão muito clara que aquilo é uma cidade em cima do deserto, porque tu estás muito alta. Sim. Pois, Não é? eu Estás não 800 consegui- metros de altura. Não foste ao Burj Khalifa? Fui, mas não consegui subir. Porquê? Ah, não conseguiste? Não. O que é que Ficaste aconteceu? com medo? Não fiquei com medo, eu não tive tempo para ir lá. Ah, não Porque tiveste quando eu estive ao pé da fonte e do Burj Khalifa, foi para jantar lá, ou então foi de passagem só. Não marquei um dia para, pelo menos uma manhã ou uma tarde, para ir lá mesmo e subir. Eu também não gosto muito de alturas, por isso não... Mas estiveste lá quanto tempo? Faz-se em 2 horas a subida. Pois, eu não tinha essa noção e como também, lá está, alturas não é o meu forte, decidi Sim. não... Mas Pronto. estiveste lá quanto tempo? Eu estive lá 6 noites. 6 noites. E 6 noites não foste ao Burj Khalifa. A gente teve uma noite, Exato. E foram... Duas, tudo um praticamente dia. privado, que isto foi no Covid. Isso. Não foi Sim, 2 sim. noites, mas Um na realidade dia. um dia. Porque chegámos à noite. chegámos super de e- noite. A gente em um dia fez praticamente tudo, excepto o Jardim dos Milagres, que eu tive muita pena de não conhecer mesmo, e não ter ido ao deserto, que tive pena. Mas em um dia também não dava para fazer Claro, muito mais, não é? claro. Na verdade seja dita. E é muito giro o Burj Khalifa, para além de ter essa visão muito clara da diferença de deserto de cidade, também é a questão de quando o elevador é gigante, ele sobe a uma velocidade impressionante, aquilo é mesmo muito É inovador. 60 segundos. 60 segundos. Pois, é impressionante. Uhum. Aquele, E em tens 800 uma apresentação 800 enquanto estás a subir. Uma Yeah, apresentação ok. daquilo. Pois é, ele vai dizendo, já não me lembrava desse pormenor. Mas quando estás depois a descer, aquilo é impressionante também, que eles têm maquetes cá em baixo. Não é um museu, mas é quando estás a vir embora, tem lá umas maquetes, que é a maquete que eles estão a prever em 2030 de fazer a torre maior que o Burj Khalifa, que vai ter 1,1 km. Sim. Porquê? Porque a Arábia Saudita já tem um projeto para 1 km. Exato. Ou seja, eles têm que ser tudo maior. E pronto, é isto, não é? E quando chegaste, tu apanhaste transfer, Uber, táxi, transporte, como é que tu ias? Eu apanhei um transfer. Um transfer? Já tinha marcado. já cá, tinhas marcado. antes. mesmo por essa segurança. Como nós chegávamos lá muito cedo, acho que era às 8 e qualquer coisa, e como eu já sabia que ia estar cansada da viagem, não me queria estar a preocupar em ver o hotel, meter no Certo, Uber e tudo certo. mais, por isso já trouxe. Mas já chegaste a levei ver, daqui. por acaso, os preços da... Cheguei e não eram assim tão diferentes. Eu acho que custa para aí 30 euros do aeroporto Sim. para a Marina, mais ou menos. Sim, não. Mesmo Há de do Uber, rondar isso mais Uber ou menos. ou táxi. Sim. Ficaste em que zona? Eu ao início fiquei na Marina as primeiras noites e adorei, foi a parte favorita da viagem. Adorei também essa zona. É incrível, tem muito para ver, muito para fazer. Estamos mesmo ao pé da praia, por isso eu adorei mesmo. E depois fiquei num hotel um bocadinho mais afastado, numa zona que se chama Festival Village, porque era o hotel do congresso da minha mãe e como já tínhamos reservado, tínhamos que ir para lá. Ok. Mas a Marina, eu sem dúvida que recomendo a toda a gente. É mesmo a Eu acho que melhor tem mais ou zona. menos 5 km a Marina. Uma cena Não, mesmo mais? 7. 7. Sim. Ok. Sim. Uma cena incrível. É. Andas e só vês iates a passar de um lado para o outro, a festas e jantares. Então, bastou-me um passeio que eu fiz na Marina uma manhã e eram pessoas a perguntar-me se eu queria fazer um passeio num iate, se eu queria fazer o passeio ao pôr do sol e tudo mais. Parece Era os sempre... parece os tuk-tuks aqui em Portugal. Sim, Só só que com em iates. iates. Exato. mas foi giro, sim. Top. Que atividades é que fizeste lá no deserto?
No deserto eu fiz um tour que nós temos aqui e até recomendamos, que eles faziam uma tour geral do Dubai de manhã, assim, ver os pontos essenciais, e depois, na parte da tarde, fazer então a tour do deserto. O que acontece? Eles ali, perto da hora de almoço, deixaram-nos ir almoçar livremente e depois tínhamos o ponto de encontro marcado. O Jeep veio-nos buscar, isto já na cidade velha do Dubai, porque foi aí que o outro tour acabou. Sentiste muita diferença? Cidade velha, cidade sim. nova. Sim, não tem nada a ver. É que a nova parece que é mesmo artificial. Uma Exato. cena artificial É de chegar uma- ali. É mesmo, não tem mesmo nada a ver com a cidade antiga. Até as pessoas que estão lá e tudo mais é muito diferente. Mas do deserto fiz um passeio de Moto 4, que aquilo, quando nós estamos a ir para lá, fazemos uma pequena paragem perto da autoestrada, que é onde tem a Moto 4, onde podemos beber alguma coisa, podemos tirar fotos com os falcões, que eles também têm muito essa cultura. Ficámos ali um bocadinho para fazer tudo e depois seguimos para o deserto, fizemos o passeio nas dunas, parámos no meio do nada para tirar as fotos, para fazer, para descer com as pranchas nas dunas, que também foi muito giro. Eu não consegui descer de pé, nem me atrevi, que eu acho que ia cair. Se eu sentada caí a primeira vez, imagino de pé. Que é isto? Como assim? Caí para o lado, porque aquilo começou a virar e eu caí. Mas pronto, a segunda vez já consegui ir. E depois no jantar, tínhamos o jantar incluído meio que num oásis no deserto, com espetáculos, já com comida buffet e tudo mais. Foi muito giro. Gostaste? Foi muito giro. Muito. Recomendas? 100%. 100%. Tenho que lá É voltar para muito fazer giro. o deserto. Tenho É mesmo muito pena. giro. E aí fizeste os camelos ou Sim, eu não fiz no porque- mesmo tour, não é? No mesmo tour, onde nós jantamos, que é meio que um oásis, eles têm o jantar incluído buffet, têm espetáculos de fogo, de dança e tudo mais, e depois dá para fazermos as atividades do camelo. Eu não fiz porque já andei e também não Não tinhas não- curiosidade? Exato, não Sim. tenho mais interesse de andar outra vez. E mesmo no final, quase antes de ir embora, eles faziam um espetáculo de cavalos com a raça que eles têm lá, pronto, aquelas raças todas Que engraçado. especiais e tudo mais, exato. Faziam um espetáculo e depois arrancámos novamente para o Dubai, para o hotel, que eles deixam-nos no hotel mesmo. Mas tu reservaste isto logo na altura ou já vinha reservado antes? Já tinha reservado antes. Tudo. Não- Sim, tudo o que tenha a ver com excursões. Porquê? Porque eu com a minha mãe só tinha um tempo muito limitado, Então que quiseste eram aproveitar os ao primeiros máximo. 3 dias, e eu queria que ela visse pelo menos o essencial e tivesse experiências. Então fizemos esse tour do Dubai. No dia a seguir fomos ainda a Abu Dhabi para ver também o essencial e depois a partir daí andei sozinha Livre. a visitar. Enquanto ela Exato. trabalhava, tu andavas a passear. Exatamente, eu andava a passear. Fazias nesse tempo livre. Fazias o quê? Só uma curiosidade. Ainda desse tour, à noite, tu conseguias ter a percepção do céu estrelado? Porque foi um jantar já de noite, certo? Sim. Ou era pôr do sol? Era mesmo de Já noite. era de noite? Era de noite e ali no meio não há nada. Por isso é mesmo o céu escuro, com as estrelinhas. É Isso é incrível. impressionante. É incrível. Ah, Eu adorei. ok. Era adorei para ter esse a tour. percepção, só porque eu estava com a dúvida se o céu estava mesmo escuro estrelado ou era um pôr do sol. Sim, porque nós já estamos tão afastados do Dubai, que são, lá está, são as 2 horas de carro, que nem sequer há poluição luminosa. Por isso é Exato. mesmo, é mesmo o céu em si, e depois só as luzes que há naquele oásis, que é o que eu digo. É muito giro, é muito giro. A nível do Dubai Fountain, tu tiveste essa experiência? Não tiveste? Eu não tive, nem o Carlos, infelizmente. A gente não sabia bem a hora, estávamos ali um bocado perdidos, não conseguimos ter a experiência de ver as fontes de água. Sim. Conseguiste? Consegui e acho que fiz o melhor plano possível. Que foi, eu sabia que as fontes começavam a ter os espetáculos mais ou menos às 6 da tarde, se não me engano. Então eu marquei um jantar. Às 6. Não, às 6 não, já de noite, mas marquei um jantar para um restaurante mesmo dentro do Dubai Mall, mas que eles têm as varandas que dá para a fonte e para o Burj Khalifa. Por isso eu marquei um restaurante lá, para mim e para a minha mãe,
E foi incrível, porque são restaurantes bons, mas que não são assim tão caros para aquilo que nós estamos a comer e para a experiência que estamos a ter toda de estar sentados com a vista que temos, estamos a meio da refeição e de repente começa a dar o espetáculo da fonte. Acho que foi o melhor plano, foi jantar e enquanto estávamos a jantar íamos vendo o espetáculo e tudo mais. Até o espetáculo do Burj. Que tipo de restaurante é que foi? É um restaurante, é muito normal, aqueles que têm a vista para a fonte, por exemplo, são steakhouses, são restaurantes que têm um bocadinho de tudo. Por exemplo, tinha italiano, ainda pedimos umas peças de sushi. Mas estavam na rua, não é? Estávamos Porque eu na rua. lembro-te, Carlos, quando estava ali ao pé das fontes, havia ali os restaurantes de rua, se calhar eram esses. Sim, só que nós estávamos no piso de cima, não estávamos mesmo em baixo. Não estavas no resto de chão. Exatamente. Mas por isso. era tipo à la carte, iam-te servir. Não, era à la carte, nós escolhíamos e eles depois Iam trazer? traziam, sim. E como o preço disso, recordas-te, mais ou menos? é assim, eu acho que no máximo, para o que nós comemos não foi assim tão caro. Eu acho que no máximo aquilo nem chegou aos 50 euros por pessoa. Ok. E nós pedimos vários pratos até para dividir, bebidas também, por isso não achei-me mesmo muito acessível para toda a experiência que nós Sim, sim, tivemos. sim. E como faz muito calor também, eles têm sempre ar-condicionados na rua a apontar para as mesas, exato, para conseguirmos comer como deve ser. Porque Super eficiente. é mesmo, é mesmo. Por isso, acho que foi a melhor coisa para ver o espetáculo e para ter essa experiência, é mesmo reservar uma mesa. Faz sentido. Exato. Sim. Apanhaste o Ramadão? Não apanhei o Ramadão. Nós A gente apanhámos. apanhamos. E pronto. Mas Tem que ser experiência- alguns cuidados. Não, foi engraçado. A gente estava nessa zona da fonte, fomos comer na rua um hambúrguer, já não me lembro. o quê. Foi. E um polícia, muito educadamente, chegou ao pé de nós. Olha, por favor, vocês têm ali um sítio XPTO, vão lá dentro. Era comam. dentro do centro comercial, Pá, basicamente. é uma questão de respeito, estamos no Ramadão, não se pode comer. Exato. Na rua. Não se Mas podia super comer. educado, super politicamente falando, nada ameaças, Sim. nada, super. E a gente, claro, foi e comemos lá dentro. Não sabíamos, não fazíamos não estamos habituados a esses costumes, né? Estávamos Claro, a comer sim. Era tranquilamente. comer, beber, fumar, evitar Sim, se alguém tivesse a ver, não é? Catarina também teve Sim. uma experiência. Eu estava a fumar um cigarro num tour qualquer e um polícia vinha à direita a ela e o, Foi ao pé do Mercado do Ouro. e onde o está aquele rapaz do anel tour, gigante. A Estava aí sério? sentada. o guia, é que chegou ao pé dela. Sim. Ah, Tipo, pois. estava a fumar e vem um polícia em direção a mim, que eu nem reparei. Não é? Não. E É depois ela que disse. o guia interceptou o polícia, porque reparou, antes de eu reparar, Sim. e disse: "Olha, eu- São turistas. não é? Acho que foi isso. É o último dia deles aqui no Dubai. E ele disse: ela que se despacha. Basicamente. Ela que se despacha e não. Mas se calhar era por ser mesmo Ramadão, porque Sim, a experiência que eu sim. tive não Não, mas era mesmo por era isso. por ser Por a ser altura que Ramadão. era, percebes? Por acaso, agora também uma curiosidade que me lembrei: aí nessa zona onde isso aconteceu, estava muito calor. A gente foi em abril, não foi em abril, maio? Foi. Estava muito calor. E a gente estava a sair do Mercado do Ouro e eu estava cheio de calor, um calor horrível. E então eles têm lá paragens de autocarro, Com ar-condicionado. podem entrar lá para dentro. E aquilo está um gelo. Aquilo basicamente são é o gelo. fechadas mesmo. Sim, é o gelo, refrescam-se e depois podem sair outra vez. Tem umas portas automáticas. Achei aquilo interessantíssimo. Eu também vi. Não cheguei a entrar, mas também vias assim ao longe e lá está, é muito eficiente. Parece que é um povo que é cuidado por alguém e acho que lá está, é muito importante até para o calor que eles passam, principalmente nos meses de verão. Junho, julho e agosto lá é impossível. E eles têm que, normalmente as pessoas que apanham o autocarro estão lá o ano todo. Claro. Porque os que vivem no luxo, esses 3 meses saem de lá, porque é mesmo impossível e praticamente as casas ficam abandonadas. Quando começa outra vez, finais de setembro, inícios de outubro, eles voltam todos outra vez porque já se consegue estar na rua. E lá está, daí eles terem que arranjar alternativas para as pessoas que têm que estar lá o ano todo conseguirem fazer a vida normal. E o que é que tu achaste da cultura deles? As pessoas em geral, andavas Sim. na rua, o que é que achaste? É assim, na zona rica, que foi lá está onde eu passei a maior parte do tempo, eu acho que não existe bem cultura.
Pois. Acho que aquilo é um mix de estrangeiros que estão lá ou a viver ou de férias. Também acho Não se vê isso. muita cultura. A única cultura que eu vi lá foi quando passei mais na Marina e tínhamos algumas lojinhas de perfumes e tudo mais, em que eles, lá está, têm muita cultura de vender, mas de resto não tive assim nada de choque, de impacto cultural, a não ser mais na zona antiga, que foi quando fui ao Mercado do Ouro e tudo mais. Aí vê-se mesmo mais a cultura deles e as pessoas mais típicas do país. Lá está a cultura árabe, porque de resto não. Só por curiosidade, só 10% é que são nativos. Pois, sim. 90% são estrangeiros. Foi aí um crescimento louco que aquele país teve, desde a descoberta do petróleo para em 77. E a partir daí foi imigração e construção. Por isso E é os que- 10% nativos devem ser também aqueles que vivem no luxo. Exatamente. Sem dúvida. Mas Porque tudo esse o é resto são o objetivo imigrantes. do rei ou checo, ou que seja lá. É que o povo dele que seja bem tratado enquanto o máximo possível. E- Claro. Mas é brutal. É um Há país que muitos- já nem tem muito petróleo. Não, E ele na só altura representa disse-nos- 1%. É, 1% do não PIB. tem petróleo. Porque o maior negócio deles é o turismo. É o turismo 100%. e É o mesmo. ser um paraíso fiscal. E é daí que eles vivem. Para famílias, o que é que tu achas deste destino para quem tem crianças? Faz sentido? Achas que existem atrações para este público? É assim, faz sentido se forem mais de turismo de praia, não tanto, se calhar, cultural. Claro que depois também tem todas as excursões do deserto, é giro para as crianças. Por exemplo, eu fui ao Isto é Miracle Ferrari Garden Land. em Abu Dhabi. Até chegar lá tens que fazer um bom caminho. Tem o parque aquático também. É assim, sim. Eu acho que pelas atrações sim, mas depois pode-se tornar uma viagem muito cansativa se for para fazer muita coisa todos os Sem dias da dúvida. semana. Sim. Mas, por exemplo, eu recomendo que visitei o Miracle Garden, o das flores. É maravilhoso. Ai, tive Eu tanta adorei pena mesmo. de não ir a esse. É muito giro, é muito giro. E tem lá o avião da Emirates coberto de flores. Isso aí Brutal. foi incrível. E no mesmo dia, um bocadinho mais tarde, fui visitar a Global Village. Não sei se Não conheço. sabem. Ok. Aquilo é um género de um parque temático de vários países. Por exemplo, aquilo quando se entra tem vários portões assim muito grandes, todos decorados, de acordo com o país que estão a representar. Neste caso, nós na Europa só tínhamos a zona da Europa, mas depois tinhas a zona da África e tudo mais, e quando tu entravas era como se estivesses naquele país. E depois tinha muito tipo de comida, tinha espetáculos de luzes, tinha Se quer tipo uma expo. mais ou menos, sim. É um parque temático de diferentes países do mundo. Ok. Claro que eles focam-se mais naquela parte mais da cultura deles, que tinham assim as coisas um bocadinho mais detalhadas, mas lá está, depois também tínhamos as zonas da África, tínhamos zonas como o Brasil, o México e tudo mais. E acho que é giro e diferente, principalmente para as crianças, porque visualmente era muito apelativo. E eu fui lá principalmente pela comida, porque tem comidas de muitos países, então eu fui experimentar algumas coisas. Como Mas assim? Dava para experimentar? se pagasses, sim. Aquilo era como se fosse banquinhas, tipo relotes, Ok. em que tinhas, por exemplo, comida mexicana, os tacos, tinhas comida mais asiática, o ramen e tudo mais. Que engraçado. Ou seja, a representar cada Exato. país, é isso? Sim, Ai, que sim. E giro. tinhas comidas lá que eu nunca conseguiria comer cá, porque os que há, se houver, são muito poucos. Então eu aproveitei e fui até lá. Jantar assim diferente, dar uma voltinha, claro, porque aquilo é muito grande. E depois há uma parte em que eles até têm uma parte tipo salão de jogos ao ar livre, o que acaba por ser muito giro também, principalmente para as crianças, lá está. Em termos de crianças, e sentias ter lá uma criança segura, tranquilamente? não? Sim. Sim, 100%. Eu andei praticamente a minha viagem toda sozinha e nunca me senti insegura. Nunca. Nem perseguida, nem Nada, olhada, nem nada. Mesmo tranquila da vida. Muito tranquilo. Top. E foi de noite, de dia,
nunca tive problemas. Pá, e outra curiosidade também. É mito ou é verdade quando andas lá no meio da rua e vês só Lamborghinis e Ferraris? É meio que verdade. Onde eu vi mais foi na zona da Marina, Uhum. Sim. claro. Até eles estão estacionados, estão expostos e dá para tu chegares lá e alugares, porque são mesmo stands de aluguer de super carros. Mas depois no dia a dia eu fiz muitas vezes a autoestrada até para ir para o hotel e para visitar vários sítios, e não se vê assim muitos super carros. Vê-se de vez em quando um ou outro, mas não vi em todas as viagens que fiz de carro. E chegaste a andar também transportes, tipo o comboio? Não Mas cheguei, experimentaste? não cheguei a andar de transportes. Fiz sempre ou ia a pé, porque as coisas eram próximas e eu planeava para fazer um itinerário fácil, ou então apanhava um Uber. Para mim era muito mais rápido. Mais cómodo. Exato. Concordo. A gente, para fazer a zona do centro comercial até à Marina, demorámos imenso tempo. Lembras-te, Carlos? Aquilo era enorme. O metro era gigante. O metro da Marina é muito grande. Primeiro que tu passes para os torniquetes, Jesus, tens que andar muito. Sim. Mesmo, muito. Queria falar aqui de uma coisa também muito gira do Dubai e que eu gostei também. Não sei se tivesse essa percepção. Os rooftops. Dubai é muito conhecido por ter hotéis majestosos com rooftops e DJs lá em cima. Tu experienciaste alguma destas situações? Sim, eu no primeiro hotel que eu fiquei na Marina, eles tinham um rooftop. Então, depois de termos chegado de Abu Dhabi da excursão, decidimos ir dar lá um saltinho, beber um copo, e é muito giro, porque tu vês o pôr do sol e consegues ver, neste caso o hotel que eu tinha vista para uma das pontas da Palmeira. Isso é Então brutal. conseguíamos ver aquilo era como se fosse um beach club, que depois também devia virar discoteca, e então aquilo era tipo todo um espetáculo, e nós no nosso rooftop a descontrair e a beber um copo, a ver os outros lá em baixo também a divertirem-se, e foi muito giro. Mas sim, eles praticamente em todos os hotéis eles têm sempre um Quase rooftop. todos, sim. São um bocadinho ventosos, porque também são muito altos, mas de resto... A gente teve um choque. A gente, quando foi um choque autêntico, porque a gente foi mesmo na altura do Covid, não se podia estar a 2 metros de distância de ninguém, e máscaras e o caraças, e de repente chegamos lá, qual máscara, qual distância, era tudo à grande, tudo Pois. a beber, tudo... O Covid não chegou ao Dubai. Opa, Foi o que a gente eles percebeu. foram os primeiros a ser vacinados. Imagina, quando lá chegou... Eles estavam-se a marimbar para aquilo. Rapaz, da Estavam-se. recepção era assim, se vocês quiserem beber um copo, tem o piso 52. É tudo assim, tudo muito grande, não é? Sim, sim. Piso 52. Até não notaste quando, principalmente a descer nos elevadores do hotel, que os ouvidos às vezes estalavam? É. Principalmente quando desce do piso mais em cima Sim, até cá abaixo à recepção. A primeira vez que eu fiz isso, os meus ouvidos até estalaram. Porque é mesmo... E no Burj Khalifa isso também te acontece. Pois, porque sim, é sim, muito alto, é normal. E então a gente apanhou o elevador e quando as portas se abrem do elevador, só ouves assim, tum, 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 tipo techno, house Yeah. music. E a gente, what? O que é isto? A gente parecia uns bichos. Completamente. Literalmente, porque as pessoas estavam super tranquilas, né, a dançar, outras a beber e a fumar um cigarro, tipo, tudo super tranquilo, e a gente tipo, o que é que se passa aqui? Tipo, isto não é normal, há não sei quantos meses que eu não sei o que é isto. Foi muito relaxante, efetivamente, tinha uma vista privilegiada, é muito bonito. E não sentimos vento, porque ele estava tudo fechado em vidro à volta, Era. então protegia. Eu senti ainda um bocadinho. Porque apesar de também ter o vidro, não estava tudo fechado, só as laterais é que estavam, então ainda sentíamos um bocadinho de vento. Mas também não foi assim nada do outro mundo. A nível de esportes radicais, fizeste algum? Não fiz, mas eu queria ter tanto feito. Eu queria muito andar de moto d'água. Mas muito, muito, muito. Só que o dia que eu tinha planeado para fazer isso, não consegui porque... lá está, esse dia foi mesmo... Porque eu tinha planeado ir a um beach club específico. Eu sabia que tinha aquelas atividades, que era muito bonito e tudo mais. Só que quando eu fui para reservar, pediram-me um balúrdio. Porque eu também planeei mal isso e decidi que esse dia era o último dia da viagem, que era num fim de semana. E pronto, eu ia sozinha e normalmente aquilo não dá para alugar só uma espreguiçadeira, é um chapéu com 2 espreguiçadeiras.
Então eu desisti dessa ideia, fui para a Praia da Marina e aí havia alguns desportos desses, das motodáguas e tudo mais, mas acabei por não fazer porque fiquei muito confortável no Beach Club da Marina. Era mais convidativo. Exato. Que eles até passavam com um paninho de água fria, assim úmido, para nós refrescarmos, porque mesmo a água, aquilo é um calor dentro da água, Sim. por isso nem sequer dá para refrescar. Por isso acomodei-me, fiquei lá deitadinha e pronto, acabei por adormecer. Mas foi giro, mesmo não tendo tido essa experiência, é sem dúvida uma experiência que eu quero ter numa próxima viagem, porque eu vou voltar lá, sem dúvida. Sim. Hei de ter um dia. A gente fez uma. A gente mandou-se num prédio abaixo. Pois foi. Foi lindo. Eu não era capaz. Foi Tínhamos lindo. uma GoPro na cabeça, No cada capacete. e íamos os dois Lado a lado a lado. lado. E atravessamos a Marina. Assim, para aí a 100 e tal de quilómetros hora. Yeah. E as pessoas a dizer-nos adeus. Foi abaixo da brutal. Marina. É uma cena brutal. Eu não era capaz. Primeiro fomos- odeio a altura. E fomos os primeiros. E fomos os primeiros. A gente chegou lá, tipo, um grupo de 10 pessoas, pá, e Sim. ok, está tudo com medo. E a gente os dois, bora, vamos a gente já, a gente está talentos. Sim, estava tudo com medo assim, a gente vai ter que ir na mesma, né? Sim. Pá, mas quando eu me deito na Marquesa, aquilo é do género. Tu deitas-te numa Marquesa, Porque depois tu vês a queda livre que vês tu a vais queda fazer. livre enquanto estás-te a deitar na Marquesa. Ai, Porque eles começam-te a vestir os cintos e pôr o capacete e aquelas coisas, e a tua cabeça está a olhar para baixo. Ou seja, tu vês a queda, né? É lindo. eu não era E capaz. aí é que eu disse assim: onde é que eu me meti? Mas Ah, agora pois. já não vou desistir, porque eu também sou daquelas que se me meto, vou. Agora não já desisto, tá. estás a ver? Já está pago, vou ter que ir. Exato. Ai, não. Mas foi uma experiência incrível. Uhum. Eu queria muito ter feito o que há em Ras Al Khaimah, que é ali a 40 minutos, mas a gente, como não teve, pá, a gente teve lá 2 noites, não dava para fazer mais, né? Mas o de Ras Al Khaimah, eu não tenho precisão, mas acho que tem cerca de 800 metros do cabo. Ou seja, é um dos maiores do mundo, não é o maior no mundo atualmente, e eu gostava muito lá a ir por causa disso, de fazer o slide de Ras Al Khaimah. E recomendo a quem goste disso A que gente para a Sim. próxima leva o Isaac. Ir Ele faz lá. com a gente. porque efetivamente são experiências, mas são experiências que ficam na cabeça, sabes? E Claro. é giro, eles depois mandam o vídeo. E tu veres o vídeo quando Ai, é chegas, brutal. pá, é giro, sabes? Eu Fica adorava na ver memória. esse vídeo. Mas é uma memória que te fica, e é isto que eu gosto de trazer das viagens, sabes? É estas coisas que te chocam, que te marcam. E acho que é isso que é bonito de Claro. ficar. Claro, é mesmo, completamente. sim. Então voltavas, não era? 100%. Eu não só voltava, como vou voltar. Um dia, é garantido. Ah, eu A gente também. tem- Acho, a gente acho que tem ainda fazer tenho umas Quero muita muito coisa para voltar. ver. Tipo uma semana como a Marta fez. Sim, quero muito voltar, quero muito ir a Abu Dhabi, à mesquita, que é Foi a mesquita deles. Quero incrível. muito ir ver, sim. E queria muito ir a Ras Al Khaimah. A parte do luxo, mesmo luxo deles, gostava muito de experienciar, nem que seja 4 noites lá. E ficar, se calhar, uma mais 2 noites, por exemplo, 2 noites. Ali em Dubai, para fazer, por exemplo, os Jardins do Mar, que não tive a oportunidade, não tivemos a oportunidade de fazer, e estava muito a ir a Abu Dhabi. E não sei como é que vou fazer isto, nem sei quando, mas gostava muito de fazer. Mas Abu Dhabi, basta-te uma noite, pelo menos, para visitar o essencial. E a mesquita, então, principalmente. Eu recomendo que vás ao pôr do sol. Porque a mesquita é incrível ao pôr do sol. Eu fui durante o dia, normal, fazia parte da excursão, mas depois de ver fotos e vídeos até de pessoas que já tinham visitado ao pôr do sol, se eu pudesse, voltava lá só para ir a essa hora. Sim. É mesmo muito bonito. Olha, diz-me uma coisa, muitas pessoas procuram o Dubai como um ponto de escala para ir para outros países, ou porque faz um safari, ou porque faz Zanzibar, ou porque faz Ásia em geral. Para luas de mel, tu achas que é um destino... Em que zona deveriam de ficar? Qual é o que tu achas que recomendas? A Marina. Eu acho que para uma escala de 2, 3 noites, eu acho que a Marina, apesar de ficar um bocadinho longe do centro, ou seja, do Dubai Mall, do Burj Khalifa, das fontes e tudo mais, apesar de ficar um bocadinho longe, eu acho que a Marina é o sítio mais bonito para terem uma estadia não só muito melhor, porque os hotéis lá são incríveis, Sim. ainda conseguem visitar a praia do Dubai
e conseguem facilmente também deslocar-se até à parte central, nem que seja para visitar o Burj uma tarde ou até durante a noite. Sim. Conseguem facilmente ir até lá. E a Marina, sem dúvida, que é uma zona muito bonita, e acaba por ser mais tranquila em termos de pessoas na rua do que se calhar a zona mais central. De carros é um bocadinho caótico porque as ruas só têm uma faixa, e acaba por ter muito movimento, mas lá está, eu acho que é a melhor zona, sem dúvida. Eu achei bastante relaxante o 7 km de Marina, tu podes facilmente à noite. Uma noite jantamos lá tipo um kebab, foi 12 euros para os dois. Foi super barato. Sim, Eu sim. não Na achei a Marina. comida nada cara. É Eu óbvio também que não. acho que aquilo dá para todos os preços. Há restaurantes Michelin, assim Claro. como há restaurantes de McDonald's, há uma pizza de 5 euros. E a pessoa é que tem que perceber onde é que se vai, Claro. onde é que vai, não é? Porque há para todos os preços. Mas achei bastante relaxante podermos passear ali à beira da Marina e com alguns quilómetros podes fazer ali uma caminhada tranquila e achei isso bastante interessante, porque nem sempre a gente consegue encontrar esse tipo de localizações, seja para onde for, não é? 7 km é um bom bocado para fazer uma boa caminhada e tranquilamente, sem ter subidas ou descidas. Sem dúvida. Por sem isso, dúvida. também concordo Tudo contigo. Marta, obrigada. Obrigada eu.